Hoje nós vamos tratar de um assunto que não é todo mundo que gosta, porém é necessário nós entendermos bem sobre isto. Nós vamos ver o que é morrer. Normalmente, entende-se que morrer é sinônimo de perder a vida ou deixar a existência. Mas o entendimento disto fica um tanto superficial e é relativo dependendo de como é visto por cada pessoa. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Procurando sempre trazer algum assunto relevante para o contexto messiânico, hoje nós vamos tratar de um assunto que não é todo mundo que gosta, porém é necessário nós entendermos bem sobre isto. Nós vamos ver o que é morrer. Normalmente, entende-se que morrer é sinônimo de perder a vida ou deixar a existência. Mas o entendimento disto fica um tanto superficial e é relativo dependendo de como é visto por cada pessoa. Quando pensamos sobre a morte de uma outra pessoa, isso geralmente nos afeta, dando um sentimento de perda, pois sabemos que a presença, o convívio que tínhamos com aquele que partiu se perde para toda a nossa vida para frente. Sofremos pelo sentimento de ausência permanente, mas isso geralmente tem a ver com a preocupação sobre a nossa própria vida. Como vamos viver sem essa pessoa? É um sentimento sobre o que nós perdemos. Não tanto pela pessoa que se foi, não há quem não seja afetado por estes sentimentos. Muda bastante o enfoque quando nós pensamos na morte como uma realidade sobre nós mesmos. Não é algo que nos preocupe com muita frequência, pois todos os dias estamos ocupados com as atividades desta vida, desde o despertar pela manhã até o momento de dormir. Mas este assunto, de vez em quando, deve vir à tona. Dependendo de alguns fatores que acontecem no nosso dia a dia, isso pode ser então despertado em nós. Agora, o que acontece quando pensamos sobre a inevitabilidade da nossa própria morte? Bem, esta pergunta terá uma série de respostas possíveis e várias reações diferentes, dependendo de uma série de fatores que são os moldadores do nosso entendimento sobre o tema. Então, das reações sobre isto podem ser como o sentimento de medo. Então, o primeiro tópico seria sobre o medo. Muitas pessoas nem gostam de pensar sobre a morte porque não têm resposta para o assunto. É algo misterioso e desconhecido. Não sabem com certeza o que os espera depois de partir desta vida. Portanto, a morte os apavora e nem querem falar sobre o tema. Há outros casos em que a reação é um desprezo. Alguns pensam que podem ser fortes e recusam demonstrar que temem a morte, tentando até mesmo negar que haja existência após a morte. E recusam demonstrar então, que isso os afete. E assim, se eles negam, eles não se preocupam se haverá ou não a responsabilidade de terem de prestar contas dos seus atos a um Deus. Tem gente que não quer nem pensar sobre isso, ignora simplesmente. Existem outras pessoas que têm uma certa incerteza. Algumas pessoas até sabem que existirá uma existência após a morte, mas não têm certeza de que estejam preparadas para deixar esta vida, mas também não se mexem para mudar a situação. Há também algumas pessoas que sentem uma falsa segurança.
acham que estão realmente prontos. Algumas pessoas se prendem a certas afirmações ou dogmas que são defendidos por alguma religião, ou então se fiam naquilo que aprendem, que aceitam como verdade, e tentam se segurar nestas propostas. Mas, na verdade, não tem como ter certeza, porque a sua própria consciência não os conforta ou dá a segurança que tanto gostariam de ter. Quando chega a hora da partida, dão um passo, às vezes, no escuro, para ver se é verdade mesmo aquilo que aceitaram crer. Algumas pessoas são até capazes de se lançar na morte por crerem que atos de bravura, de fidelidade a um dogma, ou então uma condição ensinada por um líder religioso, seja o suficiente para garantir uma condição privilegiada no mundo dos mortos, com privilégios e bônus para os que se distinguem em batalhas e matam seus inimigos, morrendo como consequência disto. Há muitos casos que nós vemos que pessoas se lançam à morte sem saberem exatamente onde estão pisando. Agora, outra possibilidade é de se sentir de fato seguro e confortado de que, ao partir, será recebido da forma como aprendeu que Deus fará com todos os que nele creem de verdade. E como o messiânico deve se sentir? E quais os fundamentos que realmente nos dão a segurança necessária para não temermos a morte? Primeiro vamos entender o que é a morte segundo o eterno, porque nossas opiniões não são tão válidas. Muitos têm entendido que o homem foi criado para viver para sempre e que não conheceria a morte. Mas, se formos mais atentos ao texto da Torá, nós vamos ver que nunca foi dito que o homem viveria para sempre na terra. Porque, se houve isto, o homem foi criado para viver para sempre, mas foi impedido de que isso acontecesse quando pecou. Será que é isso mesmo? Mas não é assim que as pessoas pensam. Não foi pecado que fez o homem morrer? Vamos entender bem o contexto da palavra em Bereshit, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 24, diz exatamente assim. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Há quem diga que não havia morte nesse período do Gan Eden, no Jardim do Éden, nem entre os animais. Agora, o que nós vamos entender? Antes do homem, já existia morte na terra? Ora, o Criador fez rebanhos herbívoros e também criou predadores para manter o equilíbrio necessário da natureza. Não precisamos forçar a interpretação do texto para defender que os animais não morriam, pois isso não muda em nada a maravilha da criação. Dizer que os atuais animais carnívoros antes eram herbívoros na criação, não é isso que está escrito, não pode ser provado isto. Afinal de contas, todos os esqueletos de animais predadores que foram criados antes do homem já tinham as características de predadores, animais que caçam para viver, e isso desde o princípio. E mesmo assim, como diz o texto, como é que termina lá em Gênesis, capítulo 1, verso 25? Termina assim: e Deus viu que ficou bom. Não há nada de mal nisto. E agora vamos ver especificamente sobre o que acontece e como foi o homem nesse contexto. Em Gênesis 2:17 diz assim:
no final, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós conhecemos bem esta palavra, esse anúncio. Vamos arrazoar. Tinha apenas, de todas as ordenanças, de tudo aquilo que o Eterno instruiu Adão e Eva para fazerem, só tinha uma ordenança negativa. Então classificamos. Positivo é aquilo que faça isso, pode fazer, e negativo é quando diz não faça. Só tinha uma ordenança negativa para obedecer e o casal não obedeceu. Pelo determinado, como nós lemos anteriormente, está escrito, no dia em que pecar, então vai morrer. Então, no dia em que pecasse, haveria morte. Mas tudo mostra que eles pecaram, mas não morreram no mesmo dia. Então, como fica isto? Aí é que entra o entendimento do que é a morte segundo o Criador. Nós temos, então, dois aspectos em que o Eterno trata como morte. Primeiro é a morte física. O nosso espírito se separa do corpo físico. O corpo não tem mais vida, se decompõe e volta ao pó. No princípio, a vida física duraria bastante para o homem encher a terra. Sabemos pela leitura de Gênesis que os primeiros casos viviam-se mais de 900 anos antes do dilúvio. Depois do dilúvio, aí já temos alguns relatos que ficam em torno de 200 anos. E foi diminuindo até ser o que conhecemos como tempo de vida de 70 anos, como diz no Salmo 90, verso 10, que diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Esse foi o entendimento do salmista. Outro aspecto que nós temos que considerar é sobre a morte espiritual. O nosso espírito se separa da comunhão com o Criador. Isso é morte espiritual. Isso está, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Colocando uma condição de estarmos vivos andando e já mortos espiritualmente. É uma coisa que precisamos entender o conceito. Podemos estar fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. É uma coisa estranha, mas é assim. Foi o que aconteceu exatamente, imediatamente os nossos pais comerem o fruto e desobedecerem a ordem divina. Vamos ver o texto. Em Gênesis 3, versos 7 e 8, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, no momento em que eles desobedeceram, vamos atentar muito bem, o problema não era o fruto não era venenoso para eles morrerem, não era nada disto. Mas quando eles morderam aquele fruto, eles desobedeceram ao Eterno. Eu não sei com quantos anos eles estavam. Eu não sei quantos anos eles conviveram com o Eterno todos os dias. Nunca tinham experimentado o que era desobedecer a Deus. Sempre estavam em perfeita comunhão com o Eterno e conversavam sempre. Porém, assim que eles desobedeceram, eles sentiram algo que nunca tinham sentido antes. Eles experimentaram o que é o mal. Agora eles sabiam a diferença entre o bem e o mal. E que fez o mal neles, eles se sentiram nus.
faltosos diante de Deus e se esconderam. Então, quando seus olhos se abriram para saber o que era o mal, entenderam que tinham motivos para ter vergonha da presença de Deus. Nunca antes precisaram se esconder da presença divina, mas agora estavam distanciados. Isto é a morte espiritual, a separação de Deus. Entendemos, então, que a morte física não é o castigo do pecado. Tanto que, uma vez justificados pelo sacrifício de Yeshua, ainda assim morreremos para este mundo. Porque se o pecado é a causa de morrermos fisicamente, bastaria ser perdoado e pronto, não morreríamos mais. Mas não está escrito em lugar nenhum das Escrituras que o ser humano não morreria neste mundo. Entendemos, então, que é assim. Quando foi estabelecida, então, a maldição do trabalho físico para podermos comer, foi estipulado que duraria até que nos separássemos do nosso corpo físico. Essa maldição ficou permanente até o fim das nossas vidas. Como diz em Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, o texto não diz que aqui estava o estabelecimento da morte física, a partir de agora vai ter a morte. Não. O que foi estabelecido é, a partir de agora, é com suor que você vai comer. Isso foi a maldição, e não a morte em si. Mas essa maldição duraria quanto? Até chegar a se tornar pó novamente. Uma vez que já definimos que tipo de morte é realmente importante, vamos ver mais algumas passagens que nos ajudem a entendermos mais algumas coisas. O Shaliach Shaul, então o apóstolo Paulo, ele entendeu algo importante sobre a vida e a morte. Em Romanos 14, verso 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, para o messiânico, estar vivo ou deixar esta vida nada significa quanto ao estado de comunhão com o Eterno. Nada vai mudar. Já a situação de quem está afastado da comunhão divina, isso é realmente crítico. Lá em Ezequiel 18, verso 26, o que nós encontramos? Assim, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. O pecado, ele pode ser o catalisador da ira do Eterno. Quando a pessoa não se importar em pecar, poderá não somente ficar na condição de morto espiritualmente, como também ter a morte física decretada antes da sua velhice como castigo. Vamos ver um exemplo? Lá em Números 16, versos 29 e 30, diz assim: se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Este é o caso de Korah e os seus seguidores que se rebelaram contra Moshe e o Eterno. Todos eles foram engolidos pela terra de uma só vez. Isso não foi a morte natural. Isso foi algo que foi lançado sobre eles para manifestar a ira de Deus e provocar temor entre o povo de Israel. Yeshua deixou claro que as suas palavras teriam o poder da vida
ou da morte. Em João 8:24 diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mesmo que algumas vezes o Messias tenha vencido a morte física ao ressuscitar algumas pessoas, elas voltaram na mesma condição de vida física que tinham anteriormente e voltaram a morrer quando envelheceram. Mas os que creram em sua palavra garantiram vida espiritual enquanto ainda viviam na terra e continuaram vivas quando passarem, então continuariam vivas quando passarem para a condição de mortos neste mundo. Morrem para este mundo, mas continuam vivos, porque em comunhão com o Eterno. Usando uma ilustração interessante, Yeshua mostrou claramente a diferença entre as mortes. Em Lucas 16, verso 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ele descreve que duas pessoas que viveram de forma diferente quanto à sua fé nesta vida, morreram fisicamente. Mas o resultado depois é que fez a grande diferença entre eles. Bem, não vamos aqui tratar em todos os detalhes desta ilustração que Yeshua apresentou, mas nós vemos dois casos de pessoas que, por viverem de uma forma alinhada com a vontade de Deus ou não alinhada, morreram, os dois morreram. Um alinhado, o outro não. Agora, o que repercutiu foi depois, em que um foi para o seio de Abraão, no local dos que são fiéis, e o outro foi lançado num abismo, no local dos que não são fiéis. Isso é que faz a diferença. É interessante o quanto a questão da morte de Yeshua também fica bem esclarecido quando trata do valor que a sua morte tem para que nós tenhamos vida. Na segunda carta de Shaul aos Coríntios 5, verso 14, diz: Porque o amor do Messias nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. O Messias não morreu para que nós não morrêssemos fisicamente. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. Não com este corpo, mas uma existência eterna com o nosso Deus. Lá na carta de Shaul a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 11, diz: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, morrer, fiel é eterno, viver para sempre. Considerando que o Shaliach Shaul era muito versado na Torá, apesar disso, não foi na leitura da Torá que ele tirou este entendimento. Ainda que exista fundamentação, mas ele entendeu pela inspiração que o Eterno deu, para entender em profundidade como é a nossa existência. Por exemplo, na segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 ao 5, diz assim: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isto, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida.
foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Bem, não somos de fato um espírito, nós somos, um espírito que por ora habita um corpo material temporário. Então, no momento, o que nós somos mesmo, nós somos um espírito. Seres espirituais. É isso que nós somos de fato. Que habitamos um corpo material temporariamente para nossa morada terrena. Este corpo que nós habitamos é para podermos morar aqui. Mas que almejamos trocá-lo por uma habitação celestial. Ou seja, um corpo espiritual, conforme o Shalia Shaul também declara lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, versos 42 ao 44, que diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Shaul está deixando claro isto. Então, é a nossa expectativa. Não queremos esse corpo que envelhece, esse corpo que fica doente, esse corpo que sofre com as condições climáticas, com tantas outras coisas. Nós queremos um corpo que seja adequado para o reino de Deus. A morte de Yeshua, ela não tem sido bem valorizada por muitos. Fala-se muito sobre as curas, sobre vitória financeira, livramento de problemas, mas o mais importante está pouco em evidência na maioria dos mensageiros. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ressurreição é a declaração da vitória do Messias sobre a morte. Romanos 6,8 diz assim: ora, se morremos com o Messias, cremos que também que com ele viveremos. Haverá um dia em que a morte física alcançará todos os habitantes da terra de uma só vez, e não haverá sobreviventes. Neste ponto, todos saberão o que significa ter vida eterna. Vamos ler lá em Apocalipse 20, versos 11 ao 15, que diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Nesta passagem, todos são tratados como mortos, porque não estavam relacionados no livro da vida. Se não estavam relacionados no livro da vida, não estavam unidos com o Eterno. Em compensação,
os vivos terão outro tratamento. Em Apocalipse 22, verso 14, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Qualquer coisa a mais que se queira falar sobre as coisas que já foram reveladas a nós, se tentarmos detalhar mais, vai ser especulativo. Portanto, é o que basta sabermos que, se estamos vivos, pelo sangue de Yeshua, viveremos com Ele para sempre. Nisso devemos nos confortar. E assim, que todos sejam abençoados. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.